Eu quero chamar agora a nossa repórter, porque o presidente do Supremo Tribunal Federal assinou um acordo de adesão das plataformas de redes sociais ao programa de combate à desinformação. Janaína Camelo, então conta pra gente como é que vai funcionar esse programa, que depois eu quero ouvir os nossos amigos aqui. Pois é, Evandro, olha só, agora há pouco terminou esse evento aí onde o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele assinou esse acordo aí de adesão ao programa de desinformação, ao programa de combate à desinformação do STF. E aí quem assinou esse acordo? 6 plataformas, o YouTube, a Meta, o TikTok, o Google, a Kawaii e também a Microsoft. Esse programa ele foi criado em 2021, ainda na gestão aí do ex-presidente, o ministro Luiz Fux, justamente aí para evitar que efeitos negativos provocados pela desinformação possam afetar aí a confiabilidade do Supremo Tribunal Federal e ferir aí princípios constitucionais que possam aí afetar a estabilidade aí democrática, né? Então, segundo o Supremo Tribunal Federal, essa gestão do ministro Luiz Roberto Barroso, ele acabou aí criando uma nova fase desse programa para a gestão dele, 2023-2025, e aí essas ações fazem parte, esse acordo aí de adesão com essas 6 plataformas fazem parte exatamente dessa nova fase desse programa. E aí, segundo o STF, esse acordo tem a finalidade específica de promover ações educativas e de conscientização para enfrentar a desinformação. O STF também diz aí que a adesão ao programa não envolve repasses de recursos nem por parte do STF, nem por parte aí das plataformas. A gente gravou um trechinho aí do que um dos representantes dessas plataformas falou durante esse evento. A gente vai ouvir o Marcelo Lacerda, que é o diretor de Relações Governamentais do Google. Vamos ouvir. A questão da desinformação é um fenômeno novo e muito complexo, como o senhor bem disse. E para isso a gente precisa de um trabalho conjunto de governo, poder público, as empresas, o setor privado e a sociedade. Então a gente também está muito feliz de estar aqui e poder fazer parte dessa iniciativa junto com o Supremo Tribunal Federal. E aí, Evandro, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele durante o seu discurso, ele disse que a revolução tecnológica aí, com as plataformas digitais, com as redes sociais, deu, por exemplo, acesso à informação, ao conhecimento, o acesso ao espaço público, mas, por outro lado, aí, deu acesso também aos ataques à democracia, à destruição de reputação dos poderes, por exemplo. E, segundo ele, nas palavras dele, do ministro, estamos lidando com a desinformação de risco que podem comprometer gravemente os direitos fundamentais e que as empresas têm um papel também fundamental aí no combate à desinformação e na conscientização da sociedade. Ele disse também que a educação midiática é o objeto aí desse acordo que foi firmado hoje e que trazer as plataformas para uma parceria de enfrentamento à desinformação é também fundamental. Que o mundo vive aí, nas palavras do ministro, um momento muito delicado nessa matéria, que queremos proteger a liberdade de expressão, que é essencial para a democracia, mas não podemos permitir que por trás disso se desenvolva aí um mundo onde não se possa acreditar naquilo que se vê. Essas foram as palavras do ministro durante esse evento aí que firmou esse acordo. Só lembrando que entre essas 6 plataformas não está a empresa, a rede social X, né? A empresa X, segundo o STF, ainda está em andamento parceria com outras empresas, mas o STF não quis dizer aí o motivo exatamente do qual, se houve algum convite, ou se houve, se não houve, ou se houve, se a empresa recusou, enfim. Hoje, nesse programa de combate à desinformação do STF, participam aí 104 parceiros. E aí, com essas 6 novas adesões, o tribunal vai então atingir a marca de 110 parceiros oficiais desse programa. Evandro, é com você. Valeu, Janaína Camelo. Bom trabalho para você aí em Brasília. X, né? O nosso Twitter, vamos colocar assim. Twitter. E aí, Gani, o que você acha dessa parceria, desse campo que está tentando, que o Supremo Tribunal Federal tenta montar em relação às Big Techs? A minha preocupação é que isso vai escalando, né? E de uma parceria, de uma adesão, vire um projeto de lei e, de repente, a gente tenha um órgão regulador para dizer aqui no Brasil o que é informação de qualidade e o que não é informação de qualidade. Veja, é óbvio que a mentira ela é muito ruim, só que desde quando o mundo é mundo, a mentira existe. Todos nós aqui mentimos em algum momento da vida. Aliás, mentimos
durante o mês, todos nós, né? Isso é inerente ao ser humano, infelizmente. Agora, usar isso como uma tentativa de zerar a desinformação, a mentira, por mais que isso não seja bem-vindo... Mas você acha que dá para comparar essa mentirinha que você está falando com uma mentira em massa? Eu acho que uma mentira em massa, calculada, ela é muito prejudicial. Mas o meu receio é que tenha algo ainda muito pior, Evandro, que é a censura. Então, entre esse trade-off dessa possibilidade eventual de uma fake news, que a gente deve combater com a verdade acaba sempre prevalecendo, e a censura, eu ainda fico com todas as imperfeições da liberdade de expressão. Seu Fábio Piperno, você compartilha da mesma preocupação de Alan Gani e faria esse trade-off? Eu compartilho de uma pequena parte do que o Alan disse, já na parte final aí da manifestação dele, porque eu acho que o mundo caminha assim para que em algumas décadas a gente conviva com cada vez mais censura e restrição, isso no mundo todo. E esse movimento, ele acontece no mundo todo, hoje. Infelizmente. Pois é, a gente fala, por exemplo, dos Estados Unidos, né, onde plataformas estão sendo proibidas. Sim. A gente fala da Europa, onde a lei limita cada vez mais. A gente fala, por exemplo, no Oriente Médio, então nem se fala, um monte de veículos que são simplesmente banidos e tal. Agora, por exemplo, se fosse da Justiça Eleitoral do Brasil, eu iria conversar com o similar lá, enfim, a comissão, esqueci o nome, lá do México, que acabou de realizar uma eleição presidencial, né? E o México é a terceira maior democracia, a terceira mais numerosa democracia do Ocidente, e iria agora lá para a Índia conversar com o pessoal que organizou a maior eleição democrática do mundo, para trocar experiência, porque é um momento em que, assim, a gente decididamente ainda não sabe exatamente o que fazer. Hoje eu vi um vídeo produzido por inteligência artificial, um diálogo entre o Lula e a primeira-dama. Um negócio inescrupuloso, escabroso. Isso numa campanha eleitoral certamente não vai para a televisão, que seria caso de cadeia para quem exibisse isso em TV. Mas vai circular livremente pelas redes. E aí? Quem é que vai ser penalizado por conta disso? O que você acha, hein, Zé? Eu acho que eu vou apanhar de novo, mas a minha opinião é meio polêmica. Opa, são empresas, é um modelo de negócio, entendeu? E as empresas têm que ter responsabilidade, sim. Nós temos responsabilidade aqui. Nós somos regulamentados em rádio, televisão e, por que não, esses bezerros de ouro que são as plataformas. Concordo com o Zé Maria. Com isso. Defendo isso, sim. A gente tem a inocência de achar que o que a gente publica é divulgado entre os nossos seguidores. Não! É divulgado onde o algoritmo quer que seja. Essas empresas têm o controle disso. Elas ganham dinheiro com isso. Elas que têm os clientes. Então, elas que têm que identificar e se responsabilizar pelo que é publicado, ou então nos coloquem na mesma situação deles. Há um desequilíbrio evidente e grave. Nós aqui somos responsáveis pelo que falamos, nós, né? E a empresa também. Então, essas empresas de comunicação, que é o novo mundo da comunicação, também tem que ser responsável pelo que publicam. E esse órgão regulador nós temos também, que é a Anatel. Mas não regula conteúdo, regula técnica, regula postura. É preciso regulamentar pelo menos a identificação. Como não saber quem é que está publicando? A Constituição proíbe a censura, né? Livre a liberdade de expressão, mas vetado o anonimato. Então, essas empresas têm... Todo modelo de negócio é assim. A indústria de automóvel se responsabiliza por cada automóvel que coloca no mercado. Se faltar o freio, a direção quebrou, ela se responsabiliza. Por que essas empresas não? O que você acha, Segré? Eu estou aqui com o site do TRE de Goiás. Tá. E primeiro me responde, você concorda ou discorda do Zé e do Piperno? Discordo. E pensei... Em todas as partes. Parcial. Não é parcial. Mas vamos lá. A maioria dos três poderes
e digo a maioria porque parte dos legisladores não pensam dessa forma que eu vou falar. Estão ainda no modelo analógico. E hoje estamos num mundo digital. Então a gente pega 2004, nasce o Facebook, 2005, YouTube, 2006, Twitter, 2009, e estou tentando lembrar para não errar, WhatsApp, 2010, Instagram, 2013, Telegram. Eu acho que não errei nenhum. O que era antes disso? O Zé Maria falava alguma coisa na TV e eu podia xingar o Zé Maria, podia estar no carro ouvindo ele falando, não, estou de acordo com você, você é um panaca, tá. Quando eu era estagiário, eu atendia a ligação na redação de gente reclamando. Tá, e aí, o que ficava? Por aí, ficava por aí, não tinha mais. Hoje, Zé Maria fala alguma coisa e eu posso falar com ele. Se ele quiser me responder é outra coisa, mas ele pode, se ele quiser, ler a minha crítica, a minha reclamação, tudo. E muita gente que está no poder não aceita isso. Eu lembro de uma matéria do ministro Alexandre de Moraes dizendo textualmente, se alguém não aceita a crítica, não entre na vida pública. Foi ele que falou, não fui eu. E aí? Mas como é que fica? Então, voltando. TRE de Goiás. Existe uma contradição, segundo pesquisadores, na expressão fake news, porque notícias, por definição, são verdadeiras, não sendo possível caracterizar algo falso como notícia. E a outra questão é a desinformação. Mas como podemos limitar, por exemplo, um vídeo que chega e vai ser enviado para os contatos no WhatsApp? Hoje já tem, quando são envios com frequência, só pode mandar para um. Por quê? Para não dar trabalho, para complicar a vida de quem quer disseminar esse vídeo. Mas hoje mesmo tem regulamentação e eu provei isso ao ar. Quando eu tenho uma crítica ao governo, eu não posso turbinar essa publicação. Mas eu tenho uma crítica à oposição, ninguém me põe nenhum problema. Então já tem uma regulamentação. Não, e às vezes o meu receio, o segredo está perfeito, é um questionamento incômodo, né? Aquele questionamento que vai contra o mainstream. Aí alguém vai falar desinformação. Você quer ver um exemplo? Qual que é o mainstream hoje? Há uma mudança climática e o homem é responsável por essa mudança climática. Existe uma outra ala minoritária na ciência que diz que não é bem assim e que questiona isso. Se você simplesmente levantar o questionamento diante de uma nova regra, opa, é desinformação. Se é desinformação, é censura. Opa, mas espera aí, o mundo sempre ele foi feito de um debate divergente de ideias. Aliás, o mundo acadêmico é assim. A gente não pode ir para uma direção única onde só existe um questionamento que é válido e o outro não. Evandro, me permita fazer um... Mas é isso, viu? É isso mesmo. Eu estou aqui até emocionado ver o Segré e o Alan falando o que eu penso. Porque já existe essa censura, já existe esse controle, só que esse controle é exercido por essas empresas, por essas plataformas, por esses bezerros de ouro que não querem ser questionados. Então, assim, nós temos que tirar esse poder deles, ou então dar a todos, quer dizer, eles já estão fazendo isso. Quem faz isso é a justiça. Quem vai dizer o que é ou não é a justiça, como sempre foi. A justiça é discricionária. Ela que define qual é o caso, qual é o não é o caso. E não uma plataforma. Ela, Alan, você está certíssimo. Segré, você está certíssimo. Elas já estão controlando. Quando a esquerda fala uma coisa, tudo pode. O outro lado não pode. As eleições foram assim. Fala, Segré, remate. Tem um instituto Reuters, de Oxford, que apresentou um trabalho dizendo que apenas 0,15% da informação que roda nas redes sociais seria possível considerar como fake news. E que não tem nenhum estudo a nível mundial que esse tipo de informação possa ser motivo de alteração de nenhum resultado eleitoral. Até que não provem o contrário, esse é o único que está valendo. Que foi, Piperna? Remate para a gente seguir. Não, os algoritmos, por exemplo, o do Twitter, hoje eles são muito mais rigorosos com a esquerda. Mas, assim, veja, o que me preocupa não é nem isso. Opa, no Twitter, pelo amor de Deus. Qual é essa versão que você está usando? De 2001? Ixi, todas. Ainda mais no Twitter de 2 anos para cá. Esse Twitter quem é aí seu quem é o dono do outra Twitter? versão. Pois é, quem é o dono do Twitter mesmo? Acho que você está com... Acho que você esqueceu. Vamos lá. Mas eu quero dizer o seguinte, o que me preocupa é o uso de inteligência artificial. Então, não é difícil para uma plataforma constatar que aquilo é mentira, que aquilo é uma montagem. Então, mas aí que está o negócio. Ela tem que ter a obrigação
Mas ele coloca, esse trabalho tem inteligência artificial. Mas não só hoje, por exemplo, eu recebi um. Então. Pessoal, vou arrematar esse debate, porque senão a gente vai passar horas falando sobre ele e a gente vai dividindo e parcelando nos dias. Pode ser? Pode ser compra parcelada aqui conosco? Não tem problema não, né? Eu divido para vocês.